Irmãos, o concerto veio através de sonho. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Convido os irmãos a abrirem 1 João 1, 8 e 10. Foi um sonho que eu tive essa noite. 1 João 1, 8 e 10. Amém? Amém. Podemos ler, né? Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Amém? Podemos ler. Irmãos, eu falo que o concerto veio através de sonho, porque realmente o Senhor me mostrou como que é o mundo espiritual, né? Porque às vezes a gente fala assim, o pastor fala, eu tive em tal lugar, vi tal coisa, e a gente fala assim, nossa, parece tão longe, né? Mas na verdade não é tão longe, né? Não é tão difícil assim. E essa noite eu tive um sonho muito profundo, que eu acordei assim, sabe quando você acorda assim, meu Deus, que sonho foi esse? Que eu vi, né? E não foi um sonho de bênção, não foi um sonho assim que o Senhor me mostrava. Tá vendo como é o pecado? Tá vendo como é a imundícia desse mundo? E como que foi o sonho, né? O sonho a gente estava na igreja, né? E eu estava de fora assim, vendo assim, e a igreja estava muito cheia. E vinha uma pessoa e se manifestava endemoniada. Mas você via que a pessoa estava dando legalidade pro diabo. Eu não sei quem, não consegui ver o rosto nem nada. E eu via a pessoa assim, manifestada. E o pastor vinha, repreendia, só que o pastor falou assim, essa pessoa deu legalidade, então não adianta expulsar mais. Porque quando a pessoa acha que dá legalidade, não tem o que fazer, né? Tá legal, não é intruso, não é uma pessoa que não era bem-vinda, não, ela era bem-vinda ali. E ali, tudo bem, até a pessoa estar manifestada, eu estava achando ok. Só que depois o Senhor me mostrou o que Ele queria dizer com aquilo. Sabe o que a pessoa endemoniada falava? Ela vinha para cada um que estava no banco da igreja e falava assim, que saudade de você, eu lembro do seu pecado. Ah, você ainda continua fazendo isso? Você está escondendo isso? Ah, eu lembro de você. E aquele dia lá? Irmãos, foi uma coisa assim que eu fiquei de boca aberta assim, como que o inimigo, ele lembra a data exatamente de tudo. E ele apontava o dedo para cada um. Eu não conseguia, irmãos, eu entendia que eu estava na igreja porque eu vi o pastor Sérgio, mas eu sabia que a gente estava na igreja. Irmãos, eu fiquei abismada, porque ele ia para cima de cada um. E falava assim, você querendo falar de Deus com essas suas atitudes, você não esqueceu daquele dia lá não? Daquela situação lá não? Irmãos, eu acordei tão assim impactada, porque eu falei assim, Senhor, a gente tem a oportunidade de fazer um concerto e às vezes a gente não preza isso, não dá uma relevância. Pensa só, irmãos, a vergonha que uma pessoa manifesta, vem apontar o teu pecado. Que testemunho é esse? Será que tem valido a pena? Porque, irmãos, de verdade, eu fiquei estarrecida, eu estou estarrecida até agora, porque a palavra de Deus fala, se dissermos que não temos pecados, a gente não está enganando ao próximo, a gente está se enganando. E se a gente não confessar e não fizer um concerto, não adianta de nada. Pensa só a vergonha. Eu fiquei envergonhada no sonho. Irmãos, a igreja estava muito cheia e vinha para cima de cada um. E eu vi nitidamente falando com maior autoridade do assunto, sabe? Tipo assim, falando que é crente, mas você esqueceu que você fez isso. Irmãos, eu lembro que acabou não chegando e eu saí da igreja e acabou o sonho, né? Mas o que o Senhor queria me mostrar? Que será que vale a pena continuar escondendo algo? Não vale a pena. Está encoberto no mundo terreno, onde as coisas é limitada a nossa visão.
visão. Mas espiritualmente, não tem nada encoberto. Você fazendo bem ou você fazendo mal, tanto Deus quanto o diabo, tá vendo? Só que aqui, irmãos, no 9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Por que a gente não confessa e deixa? A gente tem uma dificuldade muito grande de tirar aquilo que não presta da nossa vida. Parece que é uma coisa, né? A gente quer seguir amarrado com isso. E o Senhor, nessa noite, Ele quer nos confrontar. Será que vai ser necessário passar uma vergonha? Será que vai ser necessário uma exposição? Porque a exposição hoje não é aqui, não é entre a gente, é no reino de Deus, que é muito pior. Tanto Deus quanto o diabo, Ele tem visto o que a gente tem feito. É verdade. E a gente não pensa nisso, a gente pensa assim: puxa, pequei aqui, vou fazer meu conserto e ninguém está sabendo. Não, está todo mundo sabendo. É Deus, é o Espírito, está todo mundo sabendo, inclusive Satanás e seus demônios. Então, até que ponto, irmãos? Até que ponto vale a pena fazer um conserto meia boca? Até que ponto vale a pena seguir com uma vida em dupla cidadania? Uma vida onde aqui a gente tem as vestimentas e, eu sou de Cristo, e só que tem um pecadinho lá escondido que a qualquer momento alguém vai apontar o dedo para você. É que a gente não vê, irmãos, a gente tem que começar a materializar as coisas do mundo espiritual. Porque se a gente começasse a materializar, a gente tinha que ter medo de ter pecado na nossa vida. Porque a espada de Deus, passa. Do mesmo jeito que Ele perdoa, mas Ele é fogo consumidor. Ele é justo. Ele não dá 99,9%. Tem que ser 100%. Por isso que a briga é grande quando o pastor fala: tem que pregar 150 para ver se 100 entra na nossa cabeça. E realmente é isso, irmãos. O mundo espiritual é muito mais sólido. E se a gente tivesse noção de quando a gente peca, a gente está nos expondo no mundo tão maravilhoso, que assim, o nosso erro agride a Deus, mas é uma brecha gigantesca para Satanás e seus demônios apontar o dedo para a gente. E como que Deus vai proteger a gente se a gente não confessa e não pede remissão dos nossos pecados? Então, nessa noite, irmãos, o conserto é esse. A gente precisa olhar e abandonar, deixar para trás, se consertar, se limpar para que não tenha nenhuma acusação de Satanás e seus demônios sobre as nossas vidas. Porque do mesmo jeito que Deus está vendo, Ele também está vendo. Só que a vergonha, irmãos, é muito grande, porque a gente tem que dar bom testemunho. A gente tem que ter uma vida de honra ao Senhor e não uma vida de desonra. Então, o que eu entendi, a gente estava no meio de muitas pessoas. Vergonha. Poxa vida, uma pessoa manifesta e apontar o dedo. Não é assim. A gente serve a Deus, a gente renuncia. E a gente precisa cada dia mais e mais entender que nós somos os remanescentes. Aqueles que ainda conhecem o verdadeiro Evangelho e a oportunidade do conserto.